Família Paz e Bem, saudações tradicionais. Sou Yalorixá Adriana de Omolu e estou aqui em mais um dos episódios tratando dos povos tradicionais de matriz africana e o seu legado, a sua história e a sua luta. Hoje a gente vai falar um pouquinho das legislações que tratam diretamente de políticas para os povos tradicionais de matriz africana. A primeira legislação que eu quero trazer, na verdade, é a Lei 12.288, que trata de uma política nacional para povos tradicionais de matriz africana. Essa política visa o reconhecimento da existência desse povo, por meio do reconhecimento de sua cultura e de tudo que envolve, uma vez que a gente está falando de cultura, de tudo que envolve essa complexidade que trata, os povos tradicionais de matriz africana, desde a sua terra, território, da sua territorialidade, da sua alimentação, da sua forma de manifestar o seu culto, de suas festas, enfim, trata de tanto valorizar e apresentar uma política em que esse povo, o nosso povo, tenha um lugar digno, um lugar de cidadania dentro da sociedade. Reconhecer os povos tradicionais de matriz africana e pensar políticas de segurança, políticas de educação, de valorização dessa cultura, é uma forma de buscar garantir que a gente continue existindo como somos. Essa é uma questão que está posta. A outra questão que a gente tem, para além dessa lei, que é uma lei nova, inclusive, ela foi promulgada há muito pouco tempo, nós temos legislações que são legislações no âmbito municipal. Por exemplo, nós temos uma lei, número 8.488, que reconhece os povos tradicionais de matriz africana no Rio Grande do Sul. E também reconhece os povos tradicionais e tudo que lhe diz respeito, tudo que diz respeito à sua forma de existir. Existe uma lei também em Santo André, que reconhece os povos tradicionais e também toda a sua cultura. Entendo que cultura ela é maior do que expressões culturais, vivências ou práticas culturais. Nós estamos falando de um grande complexo nesse sentido. E em Santo André, essa lei foi construída nos mesmos moldes em que vem sendo construído desde da Nacional, em outros municípios, como foi no Rio Grande, que é com a participação efetiva dos POTMA. POTMA é a abreviatura de povos tradicionais de matriz africana. E, mais recentemente, nós estamos com um PL na mesma linha no município de São Bernardo do Campo, seguindo o exemplo de Santo André. Olha só que legal, a gente tem agora um caminho, a partir da luta, da militância desses povos, para que os governos reconheçam a nossa existência. Mas reconheçam a nossa existência não a partir de um elemento, como gostam muitos de dizer, para desse lugar pedir que nós possamos discutir políticas e também desse lugar nos colocar numa condição extremamente delicada, como demônios, demonizados, e a partir daí ter o direito de nos violentar. Nós estamos falando do reconhecimento de uma parcela que é significativa da população e que movimenta na ordem de bilhões o PIB do país. É importante dizer isso. Os povos tradicionais de matriz africana movimentam bilhões.
em reais. Nas festas, nos festejos de Iemanjá, por conta de do consumo de grãos, de proteína animal, de tecidos, de louças, de velas, de espumantes, de flores. Nós somos o segundo maior consumidor de flores do país, né? Dentre outros elementos, como contas e diversos outros elementos que vêm junto com as contas, enfim. Nós consumimos muitos produtos, dos quais nenhuma propaganda é feita, direcionada a nós, e que em nenhum momento nós questionamos o valor colocado para que a gente possa obter aquele elemento, aquele produto. Então, olha que coisa maluca, né? A gente está falando de uma situação extremamente séria. Como que um povo que movimenta tanto não existe do ponto de vista do consumo para que todos saibam, e consome tanto e movimenta um montante tão grande de recurso financeiro. Enfim, quando essas políticas começam a aparecer, essas leis começam a aparecer, assim como a lei, né, do Dia Nacional, né, dos povos tradicionais, né, das tradições de matriz africana e nações do candomblé. É também o reconhecimento, é um dia em que todo o país se movimenta para discutir políticas, para poder comemorar, para poder premiar, para fazer, como é que fala, não são, a gente fala oferendas, mas não são oferendas, a gente está falando de enaltecer pessoas da tradição, né, para que elas possam, né, desse lugar, serem reconhecidas na sua luta, na resistência, na sua dedicação, né, ao sagrado, mas também a toda uma comunidade, quando essa pede socorro, quando essa está passando fome, quando essa está doente. Então, é reconhecer que essas lideranças, essas autoridades tradicionais, que esse povo sempre acolhe aqueles que a procuram. Então, é um dia voltado para que todos os olhos estejam direcionados a essa comunidade. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Para além disso, nós temos o projeto de lei 1279, também, que foi entregue em 2022, né, no Congresso Nacional, mas que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Cultura, né, e que foi entregue, que hoje tem a assinatura de 27 deputados federais, coautores. É um projeto de autoria da deputada federal Érica Cocai, que se constituiu dentro da Frente Parlamentar Nacional Mista em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, juntamente com a Teia Nacional Legislativa em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Então, a Frente Parlamentar, como todos sabem, ela é constituída de deputados, né? Existem frentes municipais, estaduais, e aí dentro de cada instância você tem os parlamentares que são responsáveis por ela, que são os parlamentares daquele lugar, né? daquela instância, seja municipal, estadual, federal. E aí você tem, dentro dessa, né, por exemplo, na nacional, a gente tem o PL 1279, que é o PL Macota Valdina, que é um PL que está passando por outras comissões e que tem como proposta, né, a apresentação de uma política que garante aos povos tradicionais de matriz africana, em todas as instâncias, o seu direito à dignidade e existência. Então, é um marco
legal, conceitual dos Potman e que foi construído com a sociedade civil e parlamentares. É extremamente importante saber disso, por quê? Porque é um PL que a gente vem lutando muito para que seja sancionado, né, que seja aprovado, para que a gente possa, a partir da aprovação, dela ser publicada, pensar políticas efetivas que nos garantam o direito ao território, à terra, que nos garantam o direito à territorialidade, que garantam o direito à nossa forma de se alimentar tradicionalmente, sem perseguições e essa busca de nos demonizar o tempo todo, como se a gente fosse somente um aspecto, né? Se a gente não fosse um povo que se organiza, que tem comunidade, que se relaciona, que educa, né? Que se alimenta e alimenta o entorno, sabe? Então, assim, é uma situação em que esse projeto de lei vem discutindo e que vai muito, e que é inclusive, né, eu vou me arriscar a dizer, a base para a política nacional, né, de reconhecimento e valorização dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana proposto pelo governo através da lei já citada, né, que abre o podcast de hoje. Penso que muitos outros municípios, né, também devem estar no movimento, até porque a gente vai conversando com pessoas de outros municípios, então a gente vai sabendo que há outras iniciativas, né, outras propostas aí se constituindo a partir, inclusive, do que já vem acontecendo. Isso é muito bom. Isso é extremamente importante. O Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável, hoje nós estamos na construção do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E esse Plano Nacional, ele tem como meta discutir todas as políticas voltadas ao nosso povo, a partir das condições em que nós nos relacionamos, né, com a sociedade, com a natureza, seja por meio da alimentação, seja por meio de uma relação de sustentabilidade com a sociobiodiversidade, que acaba resumindo tudo o que a gente está trazendo aqui. Todos esses projetos, os projetos de lei, as leis, né, decretos, os planos nacionais, eles têm um objetivo em comum: a garantia da nossa existência com dignidade. Já que nós temos, como eu já falei em encontros anteriores, um quadro de violência extrema que tem como grande objetivo o nosso extermínio. Eu falo e vou repetir. Hoje são mais de 3.000 municípios que estão sob a administração, estão sendo gestados por governos, né, nazi-pentecostais. Eu vou dizer isso com muita tranquilidade. Não é um termo cunhado por mim. É um termo que existe desde o final da década de 90. E por que nazi-pentecostais? Porque eles têm foco, o nosso povo, o extermínio do nosso povo. E isso é extremamente sério. São grupos que têm como missão, grupos evangélicos, neopentecostais, que têm como missão principal exterminar um povo. E já existe municípios que, se existe povo tradicional de matriz africana, está escondido, porque são perseguidos de uma forma absurda. Todas essas políticas, essas leis e outras que surgirão, nós temos muita fé nisso. Lembrando que a gente, nas conferências, também estamos nessa busca por sermos reconhecidos e que dentro das conferências nós possamos garantir que
em algum momento um olhar para o nosso povo, como as conferências de segurança alimentar, direito das mulheres, igualdade racial, das cidades, né, do meio ambiente. Vamos ver agora que vai ter a da pessoa idosa, né, está acontecendo agora dos direitos das mulheres, LGBTQIAPN+, e tantas outras conferências do serviço, né, da assistência social. Nós também estamos participando na medida do possível para que a gente possa, dentro dos documentos a serem construídos, nós sejamos reconhecidos. Nós existamos nesses documentos a partir daquilo que somos. Só é possível, tudo só é possível quando, para além do nosso povo nos lugares, outros nos reconheçam e entendam que um comportamento antirracista, uma ação antirracista, pressupõe o nosso reconhecimento, o reconhecimento da nossa existência por aqueles que não vivem a tradição, que não são da tradição matriz africana. Um comportamento antirracista, de verdade, requer que as pessoas também, mesmo não sendo da tradição, pulem na frente quando virem grupos invadindo as casas, jogando pedra, atirando, passando como uma situação muito delicada no Rio de Janeiro, que um carro da Enel, eu não sei se é Enel nesse lugar, mas é um carro da concessionária que cuida de toda a questão elétrica do estado, do Rio de Janeiro, vai propositalmente fazer uma manobra e dentro do terreno, né, da UTT, da Unidade Territorial Tradicional, que todo mundo, eu já falei sobre, né, de alguma forma já usei essa terminologia, que são as nossas casas, ilês, nzós, rumpames, templos, centros, enfim. E ele faz uma manobra e cospe em assentamentos. Então, quando as pessoas entendem que ser antirracista não é falar que é antirracista, mas é ao ver uma situação dessa, intervir numa situação dessa, para que não aconteça novamente, faça denúncia aos órgãos competentes, a gente realmente entende que nós estamos indo por um caminho extremamente interessante, importante e que marca um novo tempo, né? Não um novo tempo para nós no sentido de que se não for isso nós deixaremos de existir, mas também é isso, Políticas são importantes, são necessárias e nós brigamos, lutamos para que elas existam. Está aí, né, essa lei que garante essa política nacional para os povos tradicionais norte-africanos que vem do governo federal. Está aí o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, que também vem pelo governo federal. Está aí, né, as leis de reconhecimento como Rio Grande e Santo André, por exemplo, que reconhecem os povos tradicionais de matriz africana. Está aí projetos de lei como o PL Macota Baldina em âmbito nacional, o PL em São Bernardo, que também vem no processo de reconhecimento dos povos tradicionais, mas também os tombamentos das casas, né, das UTTs, que também de certa forma dá uma salvaguarda, não é ainda o ideal é a regularização fundiária desses territórios, mas ainda não é possível então que os tombamentos sejam caminhos de salvaguarda de uma cultura, de todo um arcabouço de saberes ancestrais, de uma tecnologia ancestral que já foi usada desde sempre. Então, que seja tombamento um espaço, um lugar, uma estratégia para que consigamos, em muitos lugares, viver. Mas isso não é uma total garantia, uma vez que casas tombadas em Salvador, né, já foram ameaçadas, inclusive por obras que não tiveram nenhum cuidado. E eu não sei nem se passaram, acredito que não, porque existe todo um trâmite para quando vai se construir próximo, ao lado, no caso estava grudado, né, a uma unidade territorial tradicional do porte
né, por exemplo, da Casa Branca. Nós precisamos da força de todas e todos, nós precisamos das políticas e mais, nós precisamos continuar vivos, vivas e vives. E contamos com toda a sociedade para isso, uma sociedade que tenha a visão de que estar no mundo é um direito de todas, todos e todos. Um grande beijo, até mais.